Você está no canal Fim da Humanidade. Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um único dia. Eu sei, eu sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o homem mais rico e poderoso do Oriente, morava na terra de Uz, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, bois, jumentos e muitos servos. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Tinha temor a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, eu fazia sacrifícios em nome deles, pensando que talvez tivessem pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Em um certo dia, enquanto meus filhos estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse que os sabeus atacaram, levaram embora todos os meus bois e jumentos, mataram os servos, e ele era o único que havia escapado para me contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e servos, e ele era o único que havia escapado. E, novamente, enquanto ele falava, outro mensageiro veio e disse que os caldeus formaram 3 grupos de ataque, levaram embora todos os meus camelos, mataram os servos, e ele era o único que havia escapado. Mais uma vez, outro mensageiro veio até mim e disse que meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando um vento poderoso vindo do deserto derrubou a casa sobre eles, e todos morreram, e ele era o único que havia escapado. Meu maior medo havia se concretizado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ela enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: "Você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra." Foi isso que minha esposa me disse. Eu respondi: "Você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal." Em tudo isso, eu não culpei Deus, eu não pequei com o que disse. Quando meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre todas as minhas aflições, eles se reuniram para me consolar. Todos eles eram mais velhos do que eu, e quando me viram de longe, mal me reconheceram. Começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram poeira em suas cabeças. Então, sentaram-se no chão comigo durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra, vendo o tamanho da minha dor. Então, eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Eu disse que o dia do meu nascimento e a noite em que fui concebido se transformassem em trevas, que Deus acima não se importasse com isso, e que nenhuma luz brilhasse sobre ele. Comecei a questionar tudo, porque a vida é dada àqueles que sofrem, àqueles que têm amargura. Porque a vida é dada a quem deseja a morte mais do que tesouros escondidos. Porque a vida é dada a quem se alegra ao chegar à sepultura. Meus maiores medos se tornaram realidade. Eu não tinha paz nem sossego, só tormento. Meu espírito estava quebrado, e meus dias foram incorporados à sepultura. Os consoladores tentaram me ajudar, mas seus conselhos só trouxeram mais confusão. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado. Repetidamente me encorajavam a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Argumentavam que minha dor devia ser causada por algum pecado que eu havia cometido e recomendavam que eu buscasse o favor de Deus. Cansado deles, disse que eles eram as únicas pessoas que importavam e que a sabedoria morreria com eles. Eu também tenho uma mente e não sou inferior a eles, quem não sabe todas essas coisas. Tornei-me motivo de riso entre meus amigos, mesmo quando eu clamava a Deus e ele respondia, fui ridicularizado mesmo sendo justo e íntegro. Mas eu desejava falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, eles me calaram com mentiras, eram médicos inúteis. Se ao menos se calassem, seria sábio. Onde estão agora os meus argumentos? Vocês estão falando mal de Deus, estão proferindo falsidades em nome dele, estão defendendo Deus de forma parcial. Vocês estão lutando o caso de Deus. O que aconteceria se ele examinasse vocês? Vocês poderiam enganá-lo como enganam os mortais. Certamente chamaria para prestar contas se mostrassem parcialidade. Ele não os aterrorizaria com seu esplendor.
Vocês não têm medo da sua presença. Eu respondi ao Senhor: eu sou indigno. Como posso responder a você? Coloco a mão sobre a minha boca. Falei uma vez mais, não tenho resposta, 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor respondeu: você está tentando desacreditar a minha justiça para justificar a si mesmo. Você tem o poder de Deus. Sua voz pode trovejar como a dele. Se vista de glória e esplendor. Olhei para o Senhor e respondi: eu sou indigno. Como posso ousar questionar a sua justiça para me justificar? Será que tenho o poder de Deus? Minha voz pode trovejar como a sua. Estou em humildade diante da sua glória e esplendor. O Senhor, em sua resposta, continuou a questionar: quem é você para obscurecer os meus planos com palavras sem conhecimento? Eu ouvi você falar sobre coisas que ultrapassam a sua compreensão, coisas maravilhosas demais para você entender. Agora, prepare-se como um homem, eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Senti-me diminuído diante da majestade do Senhor, mas ele prosseguiu, revelando a magnitude de seu poder e sabedoria na criação e na sustentação do universo. Fui confrontado com a limitação da minha compreensão diante do insondável entendimento de Deus. Percebi que, mesmo em meu sofrimento, Deus permanecia soberano. Compreendi que minhas perguntas não exigiam respostas imediatas, mas sim uma confiança humilde na sabedoria divina. Meu coração se rendeu, e em meio à cinza e ao pó, reconheci a grandiosidade e a santidade de Deus. O Senhor então dirigiu-se aos meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, repreendendo-os por não terem falado corretamente sobre ele, diferentemente do que eu havia feito. Ele instruiu-os a fazerem um sacrifício e a orarem por misericórdia, pois estava irado com eles. Em resposta às orações dos meus amigos, Deus restaurou minha fortuna e me abençoou com o dobro do que eu tinha antes. Meus irmãos, irmãs e conhecidos vieram a mim, compartilhando a alegria e celebrando a restauração que Deus trouxera à minha vida. Embora as perguntas sobre o sofrimento permanecessem em parte sem resposta, eu me encontrei em uma posição de humildade e submissão à vontade de Deus. Com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e jumentos, e uma família amorosa composta por 7 filhos e 3 filhas, testemunhei a fidelidade e a misericórdia do Senhor. A experiência de perder tudo e ser restaurado me ensinou que a compreensão total de Deus está além da capacidade humana. Em vez de exigir respostas, aprendi a confiar na soberania e na sabedoria do Todo-Poderoso. Assim, minha história tornou-se um testemunho da graça de Deus, que não só restaura as riquezas materiais, mas também renova a fé e a compreensão no coração daqueles que o buscam. Honra e majestade, liberdade, fúria da sua ira, olha para todos os orgulhosos, resume, esmaga os ímpios onde quer que estejam em terra. Todos no pó, então eu mesmo admitirei que a sua mão direita pode salvar. Olhe para o monstro que eu fiz junto com você, que se alimenta de capim como um boi. Que força ele tem, seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são bem entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze, suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus, mas seu Criador pode se aproximar dele com uma espada. As colinas trazem seu alimento, e todos os animais selvagens brincam ao seu redor. Ele se esconde entre juncos e as plantas de lótus nas sombras do pântano. O rio tumultuoso não o assusta, ele é seguro, mesmo quando o rio Jordão se enfurece contra ele. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prender sua boca com um laço. Eu me prostrei no chão e disse: eu sei que você pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você perguntou: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Eu falei sobre coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor instruiu meus amigos a fazerem um sacrifício e orarem por eles, pois estava irado com eles por não terem falado a verdade sobre ele. Nas 2 vezes em que Deus falou comigo, foi durante uma tempestade.
Fui lembrado por Deus de que Ele é o Criador de tudo. Deus faz uma demonstração de seu incrível poder ao criar e sustentar o mundo, perguntando se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estaria impulsionado pela lição de julgar, dizendo que é impertinente acreditar que ele deveria se explicar para mim, como servo de Deus. Me senti muito pequeno. Foram indicados meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente repreendidos por Deus. Ele disse que eles não falaram a verdade sobre mim. Eu orei por meus amigos, e Deus restaurou a minha fortuna, dando-me o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos que me conheciam, vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram, e cada um me deu uma moeda de prata e um anel de ouro. Os dias de sofrimento e angústia ficaram para trás, e a mão de Deus estava sobre mim. No entanto, eu havia aprendido humildemente com minha experiência de sofrimento e reconheci que Deus é soberano, e que suas formas são insondáveis. Eu havia falado de coisas que não entendia e me arrependi profundamente. Embora minhas perguntas ainda não tivessem sido totalmente respondidas, eu compreendi que não estava em posição de julgar ou exigir explicações de Deus. Em sua sabedoria infinita, Ele havia me mostrado o seu poder e sua grandeza. Assim, minha vida tornou-se um testemunho da misericórdia e do poder de Deus. Aquele que havia perdido tudo foi honrado em dobro, não apenas em riquezas materiais, mas também em fé e compreensão. Não esqueça de se inscrever. Se você gostou, dê seu like e, se possível, compartilhe este vídeo. Uma palavra de fé sempre encontra alguém que precisa. Se você apreciou, escreva, amém.